Olá, muito boa noite, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Facebook do Centro Espírita Joana d'Arc, neste domingo, que nós temos um encontro marcado todos os domingos com a nossa palestra. Nesse tempo de distanciamento social, o nosso encontro é assim, é virtual, né? A gente já tinha a prática de fazer as transmissões das nossas palestras, mas agora a gente vive esse novo momento e é muito bom estar com você, né? Essas novas tecnologias nos ajudam a estarmos juntos, né, a podermos vivenciar essa experiência de fé também, né? Agradecendo a todos que estão conosco ao vivo, você que nos acompanha pelo Facebook do Centro Espírita Joana d'Arc, é muito bom ter você conosco. Hoje nós temos uma palestra muito especial, né, a palestra com o Marcos Augusto, né, sobre as primícias do reino. Antes de chamar o Marco, eu quero convidar você para a gente fazer juntos a nossa prece inicial, mas antes eu queria ler um trechinho do livro Vida Feliz, para que a gente já possa iniciar o nosso encontro, né? Eu vou ler a mensagem e aí depois a gente faz a prece juntos, tá bom? Muito bem, vamos lá. Examina quanto tempo diariamente dedicas à tua vida espiritual. Trabalhas, veste-te, distrai-te, te alimentas, dormes e reservas breves minutos ao espírito encarnado, mediante uma rápida oração, uma pequena leitura, ou ouves uma palestra, às vezes nenhuma dessas concessões lhe facultas. O homem não é somente corpo e mente. Antes de tudo, é um ser espiritual, que conduz os implementos corpo e mente e exige atendimento espiritual para bem executar as tarefas que lhe dizem respeito. O corpo necessita de cuidados para viver, mas a alma também. Vamos, nesse momento, agradecer a Jesus por essa oportunidade, pedir para que Ele esteja conosco nesse momento, para que a espiritualidade superior possa agir e possa trabalhar nos nossos corações. Obrigado, Mestre Jesus, por essa chance de estarmos reunidos por meio dessa tecnologia, de estarmos na vossa presença, para que possa falar em nossos corações, para que possa nos dar a oportunidade de vivenciar essa experiência de fé, para caminharmos nesse caminho da evolução, esse caminho do autoaprimoramento, que tanto nos proporciona. Obrigado. A cada dia, nesta caminhada da Terra. Muito obrigado, Jesus. Muito bem. Eu vou chamar aqui o Marcos Augusto para dividir tela com a gente. Ele já está aí. Tudo bem, Marquinho? Boa noite para você. Boa noite, amigo. Obrigado pela receptividade, obrigado pela prece, muito bonita. E Jesus possa nos conduzir na noite de hoje, nesse diálogo fraterno, viu? Obrigado, André. Fica à vontade. Muito obrigado pela presença aí com a gente. Eu que agradeço. Queridos amigos, boa noite a todos, aos que se encontram neste momento, nos assistindo, nos auxiliando de alguma forma, doando a sua energia, contribuindo para a noite de hoje. Amigos, iniciamos dezembro. Hoje é o primeiro domingo do mês de dezembro. E é por isso que o tema da palestra de hoje, Primícias do Reino, vem nos relembrar, nos recordar, trazer novamente Jesus para a nossa existência. É uma imensa alegria poder contribuir ou dividir com vocês este momento. E gostaria de iniciar lembrando de um momento importantíssimo para todos nós que estamos dentro das hóstias espíritas, ou denominamos-nos cristãos. Já observaram que o Evangelho de Jesus, ou o Novo Testamento, inicia-se com um ponto tão importante que marcou a nossa história e desde então passamos a utilizá-lo no nosso calendário oficial? Sim,
O Evangelho, o Novo Testamento, inicia-se narrando o Natal. Sim, o Natal. O nascimento daquele que é mestre e guia da humanidade e que está registrado e muito foi divulgado antes mesmo do seu nascimento. Se nós recordarmos um dos momentos e dos livros que nos marca até hoje, que fazemos uso ao estudarmos, que foi registrado por Lucas, um médico que não havia em vida, na existência como Lucas, encontrado diretamente Jesus, mas conheceu Jesus por meio dos relatos daqueles que conviveram com Cristo. Lucas se dedicou de tal forma para este momento, para poder compreender e divulgar Jesus, que mesmo sem ter visto diretamente, sentiu, vivenciou e trouxe o Mestre para a sua existência. Mas Lucas relata um dos momentos em que Jesus foi procurado por alguns fariseus, tentando desmistificar ou principalmente tirar a autoridade de Jesus perante as pessoas. Procuram-lhe um grupo de fariseus e vai ao encontro de Jesus. E para tentá-lo e demonstrar ao povo, numa piada ou numa tentativa de fazê-lo cair e não conseguir se reerguer, fazem a seguinte pergunta: Mestre, tu que diz ser o mestre dos judeus, o que diria sobre o imposto que pagamos a Roma? Acha justo? Acha que convém pagar denários ao governo romano? Neste momento, Jesus, cercado naquele momento por pessoas que odiavam o Império Romano, porque pagavam tributos a ele, e os judeus observando e curiosos com a pergunta capciosa, na tentativa de trazer uma resposta que desse a Jesus uma não saída, em que independente do que ele respondesse, seja um ou seja outro, de poder ou não pagar a César, iria causar um desgosto a alguém, fosse ao Império Romano ou fosse ao povo judeu. Mas Jesus, como Espírito Crístico, responde: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Neste momento, Jesus, como Espírito Crístico que é, demonstra a que veio. Demonstra que nesse momento havia ali uma autoridade moral, sim, e que por esta autoridade moral não havia qualquer tipo de pegadinha que lhe pudesse tirar esta autoridade. Mas por que narramos ou iniciamos o nosso diálogo trazendo este momento para vocês registrado por Lucas? Porque há aí, pela própria fala do mestre, dois reinos. Um é o reino material, o outro, um reino que vai muito além da matéria, um reino espiritual. Dai a César o que é de César, é o reino material. Mas dai a Deus aquilo que é de Deus, é o reino espiritual. E a primícia, ou o princípio, ou início do reino de Deus, ou o que é trazido por Jesus, é justamente o reino espiritual. Observemos que Jesus vai nascer em um momento em que o Império Romano estava entre uma aparente paz entre guerras. Havia acabado de acontecer o triunvirato. Para quem conhece, historicamente falando, é o momento em que Marco Antônio morre no Egito. E aí tem o momento em que Júlio César assume, então, o poder sobre a Roma, intitulando-se, neste momento,
como sendo o grande imperador, o Augusto, a quem tanto nos marcou a história. Neste momento em que aparentemente há uma história, alguns dos grandes artistas que vai surgir neste momento de paz, entre aspas, da humanidade, uma paz que deve ser entendida assim como uma paz material. Não estamos falando de um bem espiritual, mas sim de uma paz material. Neste momento, os filósofos, os artistas deste momento registram com grande beleza de que não há poder maior do que o de Roma. De que não há, neste momento, ou naquele momento em que se vivenciava, uma paz ou uma grandiosidade maior do que a vivenciada por Roma. Mas eles não sabiam que havia aquele que nasceria dentro de um estábulo, uma manjedoura, mas que seria o maior de todos os Augustos possível. Aliás, somente ele foi verdadeiramente um Augusto, um ser sublime ao pé da letra. Jesus, neste momento, ao nascer na humanidade terrestre, traz num momento que jamais foi vivenciado por nós, em nenhum momento até aquele momento. Aquele instante em que nós estávamos diante de uma paz terrestre, mas que intimamente ainda havia um turbilhão dentro das iniquidades, da corrupção, de formas que o Império Romano, ou das pessoas que se encontravam dentro do Império Romano e fora mesmo, ainda se encontravam repletos de sentimentos que pesavam para a humanidade. Sentimentos que atrasavam o progresso de nós, seres humanos. Os espíritos que habitavam nós, ainda estávamos muito atrasados do que deveríamos estar. Por isso, ele mesmo não enviou um embaixador ou não enviou alguém em seu nome, ele próprio veio. Como espírito crístico, veio trazer o exemplo da humildade e dar novo sentido aos nossos desejos. Jesus, ao nascer, marca e principalmente divide a humanidade não só por uma questão simples ou simplória de querer fazer como um marco histórico. É pela sua autoridade moral. É pelo seu conhecimento e seu cabedal como espírito crístico que ele consegue trazer esta divisão tão importante para o nosso campo íntimo. Porque, no fim das contas, pouco importa o registro objetivo ou o registro do calendário. A bem da verdade que o calendário humano pouco faz diferença na nossa intimidade. Mas quando nos referimos à nossa moralidade, a isto sim, Jesus veio no exato momento, no ápice em que nos encontrávamos, repletos dos sentimentos do egoísmo. E somente pela humildade que conseguiríamos transmutar esses sentimentos. E é por isso, amigos, que então vamos observar ele entre os mais humildes da sociedade. E quando estou falando de humildade, não estou falando de simplicidade. E não da virtude humildade, porque esta, embora muito bem intencionado, estamos falando dos discípulos, ainda estavam distantes de ter a humildade como entendia o Evangelho, como propagava Jesus. Jesus, ao encontrar com Pedro e André, naquele momento, pescando, não imaginavam eles que estavam diante de um início, na primícia de um reino. E como o próprio mestre diz, não era um reino deste mundo. Mas acreditem, este mundo ainda será instaurado na terra. Não o foi ainda completamente, mas a cada instante
a cada boa escolha que fazemos, a cada atitude positiva que temos, a cada bem realizado no limite das forças, o reino dos céus se instala um pouco mais na terra. E esse instaurar na terra não é fisicamente, é espiritualmente. Quando eu me torno melhor, tudo à minha volta se torna melhor. Este é o grande objetivo do reino dos céus ao ser propagado na nossa intimidade. Quando Jesus prossegue nesta caminhada de trazer ou de fazer instaurar o reino dos céus na nossa intimidade, nós vamos observar a quantidade de momentos e de situações que traria para a humanidade um aprendizado que não ficaria fixo, preso naquele momento da história. Pelo contrário, propagaria, continuaria por toda a humanidade. Vejamos, passou-se pela história contada o tempo 2000 anos. E cá estamos. Pouco se transformou no quesito de moralidade, embora também se possa dizer que muito se avançou no aprendizado, nas experiências, nas vivências, tanto na evolução material, quanto também na evolução espiritual. Veja que do ponto de vista crístico, do ponto de vista espiritual, cada passo tem o seu valor. A cada caminhada feita, seja 1 légua, 1 quilômetro, 2 quilômetros, não importa o que seja, terá o seu valor. Quando observamos para entender este momento que vivenciamos e o quanto esse reino ainda permanece nos seus princípios, nas suas primícias, quando Jesus é procurado pelo jovem rico, não sei se vocês recordam este momento, mas é um dado momento em que o jovem, considerado príncipe, de tão rico que era, procura Jesus com um vazio existencial profundo. E ele então procura um mestre, dentre os seus discípulos e as pessoas que o cercavam, e tem ali uma oportunidade de falar com Jesus. E ele diz, com outras palavras, claro, registrado no Evangelho, mas ele diz que tinha muita vontade de servir Jesus, de poder compartilhar desta vida que ele vivenciava e de todos os aspectos que Jesus havia trilhado. Mas ele fazia um último pedido. Porém, Senhor, eu tenho um último compromisso. Tenho o compromisso de amanhã disputar uma corrida de bigas, pois eu me comprometi, pois sou um dos melhores deste momento e devo honrar o povo judeu. Devo vencer os romanos, devo vencer os gregos e ganhar pelo povo judeu. Porque é somente pelas vitórias que mostraremos a nossa grandeza, o quanto seguimos fortes, mesmo subjugados politicamente pelo Império Romano. Jesus, olhando para ele serenamente, permite que ele o acompanhe ao longo do dia. E ele permanece fascinado com aquele ser que tinha um magnetismo maravilhoso, ainda tem, mas para aquele momento era uma novidade. Jamais havíamos visto um ser tão com potencial magnético, tão intenso ao ponto de deixar todos embebecidos, embriagados naqueles sentimentos em que se encontrava. E então Jesus disse: não, agora, hoje, amanhã não. Ele, Senhor, não posso, necessito honrar o meu povo. Amanhã, depois de ter vencido, eu retornarei. E então Jesus diz-lhe novamente, e pela última vez: hoje, amanhã não. Em outras palavras, Jesus convidava aquele jovem rico para vivenciar hoje o seu reino. Mas
na visão deste jovem, ele ainda necessitava honrar com o seu compromisso. E assim o fez. No dia seguinte, ele foi disputar a corrida de bigas e morreu. O que isso quer dizer? Que não devemos cumprir com os nossos compromissos? Não. Pelo contrário. Ele vem nos convidar a honrar os nossos compromissos. Mas a pergunta é a seguinte, amigos. É a seguinte, queridos irmãos. E quando pergunto, estou perguntando a mim também. Quais são os nossos compromissos? Ou, com outras palavras, quais são as nossas prioridades? A prioridade daquele jovem naquele momento era vencer o mundo. Lembra dos reinos? Ele escolheu o reino material. E Jesus me convidava para o reino espiritual. Vejamos a grandiosidade deste momento para nós que nos encontramos diante do Natal. No momento em que vivenciamos um ano completamente diferente do que vivenciamos em todos os anos anteriores, pelo menos nesta existência em que estamos. Porque nos últimos 100 anos aproximadamente, não havíamos vivenciado tamanha dor, a não ser a peste espanhola, por assim dizer, a gripe espanhola, há um tempo atrás. Mas durante este ano, vivenciamos algo diferente. E Jesus vem nos perguntar, qual a sua prioridade? A que reino temos escolhido? Quais são as nossas escolhas? Vejamos que o que estamos neste momento dizendo a todos nós, estou me incluindo nesse processo, amigos, é que compromisso teremos sim e muitos. E esses compromissos é na ordem profissional, é na ordem familiar, é na ordem social, é na ordem material. Teremos sim compromisso e devemos honrá-los a todos, como bem nos lembra Joana de Ângeles. Se tens um compromisso, honra-te com a tua presença e principalmente com a pontualidade. Não desperdice o tempo do outro. Mas Jesus nos lembra dos compromissos espirituais. E vejamos que dentre estes, entre o compromisso material e o compromisso espiritual, todos têm o seu valor. Mas o que nos traz de volta ou nos aproxima da vida eterna é a vida espiritual, que é a verdadeira vida. Por isto, a primícia do reino de Deus tem nos convidado a muito mais de 2000 anos. Jesus apenas vem reforçar, chancelar, dar um start inicial a este convite. Ocorre que por nossas dificuldades ou pelo movimento de lamentação que ainda seguimos, talvez não tenhamos aceitado o convite do reino. E este convite do reino, ele não se propõe a ser restrito ao tempo. É um convite para a vida eterna. Conhecer, entender que a primícia desse reino vem a cada instante renovar em nós o convite para a vida do Espírito imortal. E é importante a gente refletir nesta palavra imortal, imortalidade, amigos. Não nos perdemos ou não morremos apenas com o corpo. Pelo contrário, vivemos muito além. Mas para isto é preciso viver como espíritos e não como corpo. Quando vivemos como corpo, somos limitados como corpo. Mas se vivemos como espírito, permanecemos ilimitados como é o espírito. E se ainda como espírito houver qualquer limitação, é de ordem
moral. É porque ainda não logramos ou não alcançamos o reino de Deus, não na terra, no nosso campo íntimo, na nossa intimidade. E observemos, então, quais são os nossos perfis de conduta. Cada um de nós terá um perfil. E veja que Jesus escolhe para conviver pessoas distintas, mas que cada uma delas, ensomadas, demonstra à humanidade os vários perfis existentes de dificuldades, de conflitos, de situações. Quando observamos Maria de Magdala e trazemos para a nossa realidade o reino dos céus, a primícia do reino veio nos demonstrar que não há qualquer tipo de vicissitude ou de situação material que seja o que nos limite a não ter condições de superá-la. Maria de Magdala é um dos exemplos, temos mais, mas é um dos exemplos de transformação para todos na humanidade. Hoje, a vida que Maria de Magdala vivenciou em dado momento da história, talvez hoje para nós tenha um olhar muito mais permissivo, no sentido de, tudo bem, posso vivenciá-lo. Mas a pergunta que é feita novamente é, qual a minha prioridade? O sexo desvairado nos afasta ainda mais do essencial, que nos afasta do essencial que é o amor, vivenciado em sua plenitude. E veja que o sexo não está desassociado do amor. Pelo contrário, ele era uma manifestação do amor, porque é o que permite a nós fazer uso, benefício de um exercício que é sentir pequenos deuses ao criar, ao poder ter, ao reproduzir seres que nos ensinará como filhos a vivenciar uma vida melhor, a sair de nós e ter um exercício de humildade, de deixar de pensar apenas em nós, no egoísmo profundo, e passar a pensar um pouquinho no outro. É um exercício, entre aspas, de Deus em nós. Mas quando fazemos uso inadequado, quando seguimos para algo extremamente desvairado, neste momento, nos afastamos dos reinos de Deus, porque nos afastamos daquilo que é essencial e deixamos de dar início a este reino na intimidade. Quando nós temos conduta semelhante ao de Paulo de Tarso, que é um outro perfil de conduta que está dentro das hóstias religiosas, mas estamos aí falando agora de Saulo nesse primeiro período, mas que não permite ao outro ser como ele quer ser e a nós como devemos ser, muito diferentes. Quando nós agimos dessa forma, como aqueles que querem ser o aguilhão da consciência do outro, nos afastamos mais uma vez da experiência sadia que é vivenciar o reino de Deus. E esta conduta, e veja que, embora isso nos pareça ser positivo, que é dando a intenção ou a ideia de firmeza, ou de principalmente de autoridade, é preciso ter cuidado que a autoridade ou autoritarismo físico, material, nunca foi e nunca será a autoridade moral, como nos apresenta Jesus. Mas o próprio Paulo é um grande exemplo. Quando Saulo, então, se permite transmutar, transformar-se em uma nova pessoa, inclusive após uma sugestão, fazer uso de um novo nome, como Paulo, ele demonstra que a transformação é possível a todos nós. Neste momento, mesmo passando 3 anos, e ele faz esse exercício por conta própria, passar 3 anos no deserto, exercitando-se diariamente,
no esforço de retornar ao reino, ele demonstra para todos nós, pela psicografia de Chico Xavier e principalmente por Emmanuel, que está narrando esta obra, demonstra a grandiosidade deste ser, que permitiu-se, que escolheu a transformação da sua vida. E aproximando-se, então, mais uma vez, do reino de Deus. Mas permitam-me fazer mais um questionamento. Estes foram apenas alguns exemplos. Em algum momento na história, inclusive narrada por Emmanuel, ou no Evangelho, nós vamos observar Paulo, Maria de Magdala, até mesmo os apóstolos como Pedro, isentos de erros? Não. Em nenhum momento veremos que eles estão isentos de erros. O que demonstra, mais uma vez, a humanidade para conosco, muito semelhante a todos nós. Para demonstrar que mesmo diante das dificuldades e dos erros que possivelmente cometeremos, é possível sim ser fiel até o fim. Ser fiel ao Evangelho de Jesus. E não necessariamente à nossa opinião pessoal. A primícia do reino, ela prossegue neste momento e traz alguns dos pontos a demonstrar que o reino de Deus não foi instaurado, ou o reino a que Jesus se refere não foi instaurado no momento em que Jesus é crucificado, nem mesmo no momento em que ele ressuscita, mas permanece a ser exercitado diariamente. É por isso que ele diz a Pilatos que o reino dele não era deste mundo, porque ainda estávamos e ainda estamos, irmãos, por assim dizer, distantes ainda do reino que objetivamos conquistar na intimidade. Isso não quer dizer que estamos livres para não fazer nenhum esforço. Pelo contrário, permanecemos responsáveis por cada momento da nossa história, por cada escolha feita e, principalmente, por cada busca realizada. E é por isso que, em dado momento, quando Pedro vai procurar Jesus e faz-lhe alguns questionamentos, Jesus dá-lhe algumas lições que marcaria não somente a Pedro, mas a todos nós. Jesus, dando início a este reino, à construção deste reino, ele tem um diálogo com Pedro que marcaria a história. Pedro, em dado momento na sua própria casa, com a visita de Jesus, se encontra meio que angustiado, trazendo-lhe algumas inquietações na intimidade e fica na dúvida se pergunta ou não ao Cristo. E então Pedro dá-lhe a coragem necessária e ele prossegue. Ele vai em direção a Jesus e faz-lhe a seguinte pergunta: Mestre, temos tido tantos conflitos e com tantos irmãos. Não seria o reino de Deus uma profunda paz que nos isentaria de vivenciar tal situação em tão profundidade, de ao ponto de discordarmos uns dos outros de forma tão intensa? Jesus compreendia o que Pedro estava falando e sabia que os conflitos e dificuldades de Pedro se acentuaria porque ele estava olhando, observando a vida de uma forma não bem direcionada. E então lhe diz: Pedro, haverá sim, Pedro, diferenças no trato e nas escolhas de cada um. Quando um faz a escolha, Pedro, sobre determinada situação,
demonstra que ele, diante da sua experiência, faz as suas escolhas. Isto não quer dizer que você, diante da sua experiência e faz as suas escolhas, está certo nem errado em relação ao outro. Apenas que fez escolhas distintas. Mas é preciso compreender, Pedro, que diante da verdade não há mentiras. Diante da verdade não há enganos, porque a verdade é única e verdadeira para a felicidade. Se faz uso de qualquer subterfúgios para lograr qualquer tipo de justificativa para a própria mente, está distante daquilo que objetivas, que é a felicidade. Mas se permite sair de si mesmo, tentar entender o próximo, compreender a sua bagagem e também a bagagem que você traz neste momento, Pedro. Você conseguirá lidar melhor com a dificuldade do outro. E principalmente com a dificuldade que você traz em si mesmo. Isto é o início do reino. E por que isto seria também o início do reino? Conviver e bem conviver com o próximo, meus amigos, é o indício da instauração do reino na nossa intimidade. Porque não é possível alcançar a felicidade plena rechaçando o outro ou causando qualquer tipo de embaraço que nos afaste verdadeiramente da fraternidade, como entendia Jesus. Vivenciar com o outro as experiências em nenhum momento nos distancia do dever de exercitar a caridade, a compreensão e a boa vontade para com o próximo. Se o outro faz uma escolha diversa das nossas escolhas, não quer dizer que o outro ou que nós estejamos certo ou errado, mas que fizemos escolhas distintas. Porém, não distorçamos a verdade. E a verdade está no Evangelho de Jesus. Não há intenção alguma nesta fala de trazer qualquer tipo de sermão ou de demonstrar que um ou outro deve se conduzir de determinada forma, mas de demonstrar que se eu objetivo alcançar o reino de Deus na minha intimidade com sinceridade, ainda que eu erre, porque eu irei errar, o meu esforço, a minha dedicação e a boa vontade de insistentemente sempre buscar melhorar, respeitando verdadeiramente o outro e respeitando a mim, cedo ou tarde, hoje ou amanhã, neste momento ou daqui a 10 ou 100 anos, eu alcançarei. Porque é preciso entender que todos caminham para a evolução. E se todos caminham para a evolução, o reino de Deus, cedo ou tarde, irá se instaurar na Terra. Mas para isto, é preciso que Jesus renasça nos nossos corações. Este início já deveria ter iniciado, se já iniciou, bendito seja Deus. Se ele não iniciou, bendito seja Deus que nos deu a oportunidade de iniciar agora, no aqui, na boa escolha. Quando observamos que Jesus renascer na nossa intimidade, é o momento de trazê-lo para o nosso coração e dizer sinceramente, reconhecer aonde estamos e observar, divisar aonde queremos chegar,
fazendo bom uso do Evangelho de Jesus e não ferindo, utilizando ele para ferir outras pessoas, conseguiremos entender e renascer em nós o Cristo. E o que seria renascer em Cristo? Ou renascer em Cristo? A cada Natal, na nossa intimidade, é conseguir ou se esforçar por exercitar verdadeiramente o Evangelho no coração. Compreendendo que, não importando aí o tempo necessário, embora é preciso caminhar enquanto temos a luz, para que as trevas não nos apanhem, como muito bem nos relata o Senhor, palavras dele. O tempo apenas nos demonstra que o nosso caminhar a nossa marcha foi lenta ou foi acelerado. Jesus, como Espírito Crístico, alcançou a condição de Espírito Crístico ao fazer escolhas acertadas constantemente. Isso quer dizer que ele foi isento de erros? Não. Teve, assim como nós, um princípio. E esse princípio ele é simples e ignorante, sem conhecimento. Nós temos a oportunidade de adquirir o conhecimento agora necessário. E este conhecimento necessário não é o conhecimento do ponto de vista objetivo, estudar o Evangelho diariamente, mas sem sentir uma vírgula que lá está escrito. Não é fazer uso do livro dos Espíritos ao ponto de conseguir dizer e narrar cada uma das perguntas que ali está, conseguir interpretar do ponto de vista cognitivo e nos esquecer de aplicar este conhecimento integralmente na nossa intimidade. Chegamos no Natal, amigos. Chegamos no Natal. E Jesus, mais uma vez, bate à nossa porta e pede para renascer. Mas renascer em profundidade. Renascer com verdade. Renascer a cada instante por meio das nossas boas escolhas. Aproximar do reino de Deus e fazer uso deste reino, não só para nós, mas para como servos, como muito bem narrado na parábola da grande ceia, sermos nós, estes servos, que vamos a todos os cantos, a todos os recantos, buscar as pessoas. Ainda que ela nos dê desculpas. Preciso ir para a minha casa no campo, ou tenho um outro evento, ou necessito cuidar de uma coisa ou outra, ou como mesmo o jovem rico, necessito cumprir com um compromisso. Perguntemo-nos qual a nossa prioridade. Se a nossa prioridade for Deus, se a nossa prioridade é renascer conosco mesmo, ainda que eu não utilize alguém como um modelo e guia da humanidade, mas se o meu compromisso é verdadeiramente comigo, eu necessito saber que então o meu compromisso é com a vida eterna. O meu compromisso, se é comigo, é para com além-túmulo. Porque não é possível se preocupar consigo mesmo, mas estar preocupado com as questões terrenas. A bem da verdade, que você não está preocupado consigo, está preocupado com o corpo. E, se não sabia, agora sabe. Você, eu, nós, não somos o corpo. Somos além do corpo. Somos o espírito. Este que vivifica a carne, este que vive as experiências verdadeiras que nos trazem de volta ao princípio para viver o reino de Deus. Vivendo o cristianismo primitivo. Amélia Rodrigues, na obra intitulada que dá o tema da nossa palestra, narra com profundidade
todos os momentos em que Jesus esteve próximo e demonstrou a todos nós a vivência plena do reino de Deus. Tenhamos a profunda coragem de fazer a escolha agora, enquanto há tempo, enquanto a luz se encontra sobre nós. E qual é esta luz, meus amigos, para vivenciar, para nos trazer de volta ao reino? É a reencarnação. É a existência em que temos. Esta é a luz que está posta ou disposta para todos nós. Façamos bom uso. Caminhemos durante o período em que temos esta luz, este sol fecundo que verdadeiramente ilumina todos nós. Diferente do que narrava um filósofo poetista do momento da época de Augusto, de Júlio César, o Augusto, em que dizia que o sol fecundo era Roma, que iluminava, que o Império Romano, aonde tocava o sol, era o Império Romano, na sua majestade. Lê do engano. O sol fecundo, que iluminava toda a Roma e ilumina hoje todos os reinos e o princípio da terra, é Jesus. Que por meio de Deus, esse ser grandioso, causa primária de todas as coisas, este sim é o sol que ilumina todos nós. Se temos a luz ao longo da nossa existência terrena, é graças ao auxílio, ao amparo da espiritualidade guiada e principalmente iluminada pelo próprio Cristo, a nos dar boa vontade, a permanecer, a dar-nos estímulos a permanecer exercitando diariamente a boa nova na nossa existência. Renascer em Cristo é o nosso convite de hoje. Voltar ao princípio do reino e compreender que se naquele momento histórico Jesus ressurgia num dia lindo a deixar as estrelas brilhando no céu, nascendo numa manjedoura simples e humilde, hoje ele também pede mais uma vez. E renasce a cada instante uma nova manjedoura. Essa manjedoura é aquele que sofre. É aquele que pede por um auxílio e por um amparo. É para isto que ele aqui esteve. Para demonstrar a todos, aos viventes daquele momento, no corpo carnal, e aos não viventes, daqueles que se encontravam no mundo espiritual, de que a vida não se limita às experiências terrenas. E se ele, a si mesmo, se ele, por si próprio, deu o exemplo deste momento, que utilizamos este Natal, muito mais do que um momento simbólico, do que uma festa pagã, ou de que uma ceia em volta de comidas e bebidas, ele possa renascer em nós verdadeiramente, trazendo-nos o convite da paz, trazendo-nos tudo aquilo que nos aproxima verdadeiramente de Deus. O princípio do reino de Deus permanece. Há 2000 anos, o reino de Deus é instaurado na Terra. No momento que surge a doutrina dos Espíritos, 19 séculos após, o reino é uma continuidade do reino de Deus sendo instalado na Terra. Lembremos que o reino ainda não é deste mundo, mas que não há dúvidas de que cedo ou tarde vivenciaremos em plenitude o reino de Deus em nossos corações. Mas até lá, até que isto nos alcance, façamos os esforços no limite das forças, permanecendo aonde somos colocados, para exercitar este reino em profundidade.
E caminhando para o nosso encerramento, recordemos um momento muito significativo também, além destes que aqui narramos, mas que faz todo sentido quando observamos sobre a grandiosidade e, principalmente, o esforço da espiritualidade de Deus, de Jesus, em instaurar o reino na nossa intimidade. Bem sabemos que o Natal, por assim dizer, ou o nascimento de Jesus, não necessariamente é neste período em que comemoramos, mas ele muito bem vem a calhar neste momento, porque é o encerramento de um ciclo que nós organizamos para nós em sociedade, para como se fosse renovar a bateria constantemente ao longo da nossa existência, que é o ano que nós temos cartesiano. Este ano que nós nos organizamos e deixamos o Natal justamente próximo ao encerramento deste ano e ao início do outro, é para nos convidar intuitivamente a renascer para Jesus, mas principalmente a renascer para nós mesmos, a renascer nas nossas condutas, sejam elas independentemente quais forem, para as boas ações. E é por isso que no momento em que Maria de Magdala procura Jesus na casa de Simão fariseu, e naquele momento, se nós não conhecemos essa narrativa, Jesus foi convidado para a casa de Simão fariseu, e a intenção de Simão era dar uma festividade, demonstrar a boa vontade, mas principalmente saber quais eram as extensões do Cristo. Num teste que os fariseus sempre, pela sua arrogância, gostavam de brincar e de fazer, principalmente com Cristo, naquele momento da história. E então Jesus chega à casa de Simão, o fariseu, junto com Simão Pedro, João e alguns outros. E então Simão fariseu manda lhe servir dos seus melhores vinhos, da sua melhor comida, das suas uvas, das suas frutas. Muito típico daquela época. E então, em dado momento, naquela festividade, rompe-lhe as portas Maria Madalena, Maria de Magdala. Ela rompe as portas num choro profundo, frêmito, imenso, e cai de joelho aos pés de Jesus. Vejamos que Maria de Magdala, naquele momento, não pensou em nenhum momento nas circunstâncias, no reino material. Porque Simão fariseu foi um dos seus clientes, inclusive, dos seus grandes clientes, no momento em que ela havia ou vivenciava o meretrício. Mas ela não se preocupou naquele momento com isto. A dor era tamanha que ela queria apenas receber o alívio, e ela adentra, rompe a casa de Simão Pedro e cai de joelhos aos pés de Jesus. E naquele momento, como vivenciando um momento muito distante do presente, como se ela estivesse vivenciando um outro mundo, era o seu mundo íntimo. Ela cai em choro, chorando naquele momento, e ela acariciava os pés de Jesus com os seus cabelos. As lágrimas umedeciam os pés e o seu cabelo acariciava os pés de Jesus. E ela tira então da sua veste o perfume que ela havia ganhado de sua mãe antes de ser expulsa de casa pelo pai, quando ela se envolveu, ainda muito jovem, com um romano. E, naquele momento, um mundo completamente machista e que não está que está distante do que vivenciamos hoje, mas
Num mundo profundamente machista, a culpa sempre era da mulher, infelizmente, e o pai a expulsou de casa. E ela banha o perfume nos pés de Jesus. Então Simão fariseu, fazendo a escolha do reino equivocado, diz a um dos seus companheiros, um amigo, desses que serve apenas para as diversões, diz então Simão fariseu: este não é o Cristo. Porque se ele fosse o Cristo, bem saberia quem é esta mulher. Saberia que ela é. E Jesus então: Simão, me diz uma coisa, Simão. E ele então reconhece, neste momento, por espanto, o que Jesus estava tentando trazer. Simão, diga-me uma coisa. Supondo que dois homens estejam lhe devendo. Um lhe deve 500 denários, era a moeda da época, e outro apenas 50 denários. E você, um homem justo, decide então perdoar ambas as dívidas. Diga-me, quais deste homem mais o amou? E Simão, fariseu, inteligente cognitivamente, não moralmente, nesse momento responde: ora, mestre, lógico, aquele que maior tinha dívida e foi perdoado, os que deviam 500 denários, com certeza foi o mais amado. Jesus responde: o diz bem, Simão. Contudo, quando eu cheguei em tua casa, não me deste água para lavar os pés. Esta mulher lavou com os teus cabelos. Nem mesmo me deu um tecido para enxugar os pés cansados, nem mesmo ungiu meus pés para aliviar do cansaço. Mas esta mulher me enxugou com os cabelos e untou com o teu bálsamo. Em bem da verdade, Senhor, em verdade vos digo que esta mulher amou-me muito mais do que tu disse-me amar. Desconfortado neste momento, mas profundamente consciente, intimamente, lá no fundo, de que Jesus estava tratando de uma verdade. Jesus demonstra neste momento, amigos, qual era a prioridade de Simão, o fariseu. Não era a do reino dos céus. Não era o reino espiritual. Era o reino material. E é com base nesta última narrativa que, mais uma vez, nos perguntamos qual é o reino que desejamos dar início, qual é a primícia que nós gostaríamos de dar a qual reino? Ao reino material, ao reino espiritual. Que a primícia do reino de Deus, que o princípio do reino dos céus inicie em nosso coração. Se já não iniciou, inicie agora, neste instante, com pequenos, profundos e grandes esforços na profundidade. Vamos rogar a Jesus para que nos auxilie e nos ampare ainda mais. Vamos orar, amigos? Querido Jesus, verdadeiro Rei de toda a Galileia, queremos ser teus súditos, Senhor, mas os súditos de alma, de coração. Queremos ser teus servos, daqueles que sentam à mesa
como dignos e com boa vontade de vivenciar e de comer da ceia bendita. Que na ceia de nossos corações tu tenhas renascido. Que o teu amor e a tua paz tenha nos envolvido a cada instante. Mas se por algum motivo ainda permanecemos distante de ti, apiada-te, Senhor. Apiada-te de nós, mais uma vez. E auxilia-nos a renascer para o Espírito, a vivenciar a verdade com boa vontade, a vivenciar este Natal, este dezembro que encerra um ciclo anual, que possamos sentir-nos um pouco mais próximos de ti. Que o teu amor, que a tua paz alcance ao homem, alcance a terra. Hoje, amanhã e sempre. Que o teu princípio nos ilumine sempre, Jesus. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado, amigos. E agora, retornando, André, que Jesus prossiga nos abençoando sempre, amigo. Amém, assim seja. Olha, muito obrigado, Marco, pela sua palestra. Tenho certeza que falou muito nos nossos corações, né? É uma palestra que é muito forte nesse tempo. Vejo que as pessoas aqui nos comentários, também no Facebook, todo mundo gostou bastante, né? Eu tenho certeza que essa palestra vai ecoar ainda durante a semana, né? Porque muita gente não consegue acompanhar ao vivo e acaba assistindo depois, né? Chegou o Natal, né? Chegou esse tempo que a gente esperava tanto, né, Marquinhos? Olha, esse ano não foi brincadeira, né? A gente estava essa situação de pandemia, né? A gente teve que fazer o distanciamento social, então nem parece que já chegou dezembro aí, que bom, né? E os trabalhos da casa seguem firmes, né? Sim, senhor André, e aproveitando essa oportunidade, né, como último momento, realmente, sentir, né, que chegamos no final do ano, né, embora pareceu que tivemos aí alguns percalços ao longo do ano que nos distanciou desse sentimento, né, de meu Deus, já estamos no Natal. E sim, é por esse motivo que ao longo deste dezembro ainda temos algumas programações que irá, sim, insistentemente nos lembrar de Jesus para que nos sintamos mais próximos de Deus. Sentir essa prioridade, sentir esse magnetismo de Jesus é o nosso grande convite. E que realmente possa permanecer ao longo da semana ecoando a nossa intimidade. Qual a minha prioridade? Se é a do reino material ou se é a do reino espiritual. E que se inicie, né? Que dê início esse princípio no nosso coração mesmo. Muito obrigado, viu, André? Agradeço você, Marquinhos. Muito obrigado aí pela sua participação com a gente, né? O Marco, que é um grande trabalhador da casa e que coordena várias frentes de trabalho, né? Eu sou uma pessoa privilegiada de poder aprender com você. Mais uma vez, muito obrigado pela sua palestra. Bom, gente, agradecendo a você que nos acompanhou até aqui, né, e lembrando que amanhã tem palestra aqui no Jonadark, tá? Você pode acompanhar, o Pedro Piloni vai fazer uma palestra amanhã aqui no Centro Espírita Jonadark. Você pode acompanhar pelo Facebook, Negar-se a Si Mesmo, né? Pedro Piloni, amanhã, dia 7 de dezembro, a partir das 7h30 da noite. Eu não sei se minha tela sumiu aqui enquanto eu estava lendo o nome da palestra, mas tudo bem. Então, vocês podem acompanhar com a gente. Muito obrigado a você que acompanhou. Quero fazer um pedido especial. Você ainda não segue Jonadark nas nossas outras redes sociais? A gente está no Instagram também. É só você procurar o Jonadark MT para seguir e receber a nossa programação também nas nossas outras redes sociais.
fazendo também um pedido para que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam acompanhar essa palestra, que ela vai ficar gravada aqui aqui na fanpage do Facebook e também no nosso canal do YouTube. Então, agradecendo a todos vocês, muito obrigado, e a gente tem encontro marcado amanhã, às 19h30, aqui no Centro Espírita Joana d'Arc. Um ótimo domingo para você e até lá.